Imagine que você está em casa, se preparando para sair para o trabalho, e a campainha da porta do seu apartamento toca, e você vai abrir a porta. Quem se apresenta à sua frente é um oficial de justiça. Ninguém gosta de receber a visita de um oficial de justiça. Aliás, o oficial de justiça é uma profissão extremamente discriminada, porque ele nunca vem dar para você uma boa notícia, tipo assim, você ganhou na cena. Não. Ele vem sempre com uma má notícia, do tipo, vou apreender o seu carro, alguém promoveu uma ação contra você. Então ninguém gosta de receber a visita de um oficial de justiça. É o tipo do sujeito extremamente discriminado, quer dizer, ele não é bem-vindo nem na sua própria festa surpresa de aniversário. Quer dizer, todo mundo teme essa visita. E o oficial de justiça exibe para você um mandado de citação, como só ia acontecer. Se apresenta como representante da 6ª Vara Cível da comarca da capital, onde você reside, e diz o seguinte: olha, o senhor está sendo demandado aqui na 6ª Vara Cível, alguém promoveu uma ação judicial contra o senhor tem que assinar aqui que o senhor está sendo intimado para contestar essa ação. Você perplexo, né, não esperando naturalmente aquilo, folheia a petição inicial, porque junto com o mandado de citação vem a cópia da petição inicial, e estarrecido percebe que é uma ação de retomada de imóvel residencial locado, ou seja, aquele apartamento 601 onde você mora, naquele condomínio há muitos anos. Você estranha porque você vem regularmente pagando os aluguéis, e de repente, sem aviso prévio, você recebe aquele choque. E você percebe que não é uma retomada para uso do proprietário, para uso de descendente proprietário, para elaboração de obras imprescindíveis à conservação do imóvel. Não, é uma retomada imotivada, ou seja, é um despejo sem causa, é a chamada denúncia vazia. Você não tem opção, você assina a citação e o oficial de justiça, que nessa altura já é um pouco sádico, explica para você que você vai ter 15 dias, a partir do momento em que ele juntar aquele mandado de citação cumprido nos autos do processo, para contestar o pedido sob pena de revelia. E aí faz questão, todo oficial de justiça, acho que é uma vingança isso, né? Todo oficial de justiça, ele faz questão de explicar o fenômeno da revelia e pinta o fenômeno da revelia como ele tem que ser pintado, com cores extremamente rubras. Diante dessa perplexidade que estraga o seu dia, você acompanha, porque ainda há um fiapo de civilidade em você, o oficial de justiça até a porta. Qual a sua surpresa? Quando o oficial de justiça não toma o rumo do elevador, do hall dos elevadores, mas rumo contrário, e toca a campainha do apartamento 602, aonde mora um vizinho seu amigo de muitos anos. E nesse momento a etiqueta é superada pela curiosidade, você faz de conta que está vendo alguma coisa, isso aqui está precisando de pintura, essa porta aqui está empenada, para ouvir o que vai acontecer. E o oficial de justiça se apresenta, dizendo que está ali em nome da 7ª Vara Cível da comarca da capital, e que está ali para citar o seu vizinho, numa ação de retomada de imóvel locado residencial. Moral da história: proprietário do apartamento 601, também é proprietário do apartamento 602, ele distribuiu 2 ações cíveis, uma na 6ª Vara Cível da comarca da capital, para você, e outra foi distribuída na 7ª Vara Cível da mesma comarca. O oficial de justiça finalmente termina o seu trabalho inglório e se dirige para o elevador, passa por você, pega o elevador, você olha para o seu vizinho, que perplexo está lendo a petição inicial, ele olha para você, vocês correm pelo corredor, se abraçam e começam a chorar. A desgraça se abateu sobre a vida de vocês e o mensageiro do Apocalipse, o oficial de justiça, foi embora como se nada tivesse acontecido. Entre um soluço e outro, o seu vizinho confidencia a você que não pretende deixar o apartamento sem lutar, sem contestar, e que conhece um advogado especialista em matéria de locações, e confidencia que esse advogado, além de ser um advogado muito competente, é um advogado também muito honesto. Coisa rara, né? Um advogado competente e honesto ao mesmo tempo. Mas nós temos, claro que temos, profissionais competentes e honestos. E esse era um desses casos. Então, você, convencido
pelo seu vizinho, você estava até pensando em entregar os pontos e para procurar outro apartamento, você vai até o escritório desse advogado naquela mesma tarde com o seu vizinho, morador do apartamento 602. Vocês contam os seus dramas e o advogado se prontifica a defendê-los, a contestar o pedido do autor proprietário do imóvel, do senhorio, né, do locador. Vocês na condição da na relação jurídica de locatários, de inquilinos. Diante de um advogado realmente competente, esse advogado vai apresentar uma peça contestatória que vai começar mais ou menos assim. Excelentíssimo doutor juiz da 6ª Vara Civil da Comarca da Capital. Antes de mais nada, preliminarmente, incidentalmente, o pedido do proprietário, locador, do autor dessa ação é inconstitucional nesse caso concreto. Sabe por quê, excelência? Porque o locatário, réu nessa ação de despejo motivada, reside nesse imóvel há muitos anos, bem antes da inovação legislativa que implicou na retomada da denúncia vazia, que só ocorreu em 1991. No entanto, o locatário já pré-existia e depois dessa alteração legislativa não houve nenhum aditamento contratual. Então, nesse caso concreto, não se aplica a lei nova do inquilinato por uma razão muito simples. Há um dispositivo na Constituição, o artigo 5º, inciso 36, que protege o meu cliente réu contra essas inovações quando não há aditamento contratual posterior. Esse dispositivo é o inciso 36 do artigo 5º, que afirma que a lei nova não prejudicará o ato jurídico perfeito. Portanto, doutor juiz, se Vossa Excelência aplicar essa nova lei do inquilinato para declarar procedente o pedido do autor, estará fazendo uma aplicação inconstitucional da lei, nesse caso especificamente concreto. Não quero que Vossa Excelência declare a lei do inquilinato inconstitucional para todo mundo, até porque esse não seria o foro competente. O foro competente para isso seria o Supremo Tribunal Federal e a ação competente seria a ação direta de inconstitucionalidade. Mas quero que o senhor reconheça que nesse caso concreto a aplicação dessa lei é inconstitucional. E aí ele continua na contestação do mérito. Se por um absurdo Vossa Excelência vencer o incidente suscitado e adentrar no mérito, no pedido principal da ação, o meu cliente, locatário, não deve ser despejado por isso, pede deferimento. Ele faz duas petições iguais, uma para você, morador do apartamento 601, e outra para o seu vizinho, que te apresentou advogado, morador do apartamento 602, e tempestivamente, ou seja, dentro do prazo estabelecido no devido processo legal, apresenta as duas petições, uma na 6ª Vara Civil e outra na 7ª Vara Civil, da Comarca da Capital. O juiz da 6ª Vara Civil recebe a petição de contestação e há uma conjunção astral que lhe favorece, porque o juiz da 6ª Vara Civil lê a contestação, coisa rara, o juiz lê a contestação em ação de despejo. Mas leu, e a conjunção astral é tão favorável a você naquele momento, que o juiz pensou, coisa mais rara ainda, o juiz pensar, mas pensou. E reconheceu que os argumentos do advogado, em sua defesa, são absolutamente procedentes. O que esse juiz faz? Acolhe o incidente de inconstitucionalidade suscitado, extingue a ação sem análise do pedido principal de mérito, e você volta exultante para casa naquela tarde, com a cópia da decisão que te favorece, que permite que você permaneça no apartamento 601. Para sua surpresa, a alegria não é completa porque você encontra um caminhão de mudanças na porta do seu condomínio, porque o juiz da 8ª Vara Civil venceu o incidente, adentrou no mérito e decretou o despejo do seu amigo do 602. Aí você vai perguntar, mas espera aí, os casos não são idênticos? As situações não são idênticas? É possível que numa ação um juiz entenda que a lei é inconstitucional e numa outra ação, o juiz do lado, da vara do lado, entenda que a lei não é inconstitucional? Claro que é possível. Desde que o juiz fundamente a decisão, sob pena de nulidade,
ele pode entender qualquer coisa. E nesse caso, o juiz da 8ª Vara Civil entendeu que não era procedente o incidente, adentrou no mérito e decretou despejo, e nesse momento você está se despedindo do seu amigo do 602. Só que você não foi despejado. Aí, diante disso, o proprietário dos apartamentos, 601 e 602, não ficou satisfeito, porque conseguiu despejar o morador de 602, mas não conseguiu despejar você do 601, que se mantém ali, né, igual aquela aldeia do Asterix, né, como uma espécie de reduto. A ideia, imaginemos, do proprietário era transformar os apartamentos 601 e 602 num único apartamento. A convenção do condomínio, imaginemos, permita isso, mas ele não vai conseguir. Ele está com o apartamento vazio, pagando condomínio, IPTU, e você lá no 601 resistindo bravamente. Então, o que faz o proprietário? Recorre. Vamos lá para a lousa. Ele recorre. Ele apresenta um recurso de apelação, e claro, você vai apresentar contra-razões de recurso de apelação para o tribunal. Nesse caso específico, né, como a gente está falando de matéria locatícia, é o Tribunal de Justiça do Estado. E o Tribunal de Justiça do Estado, ele vai ter que analisar se essa lei é ou não constitucional. Para analisar, ele vai ter que seguir a regra, ou seja, a cláusula de reserva de plenário, e eu vou pedir agora para você proceder à leitura do artigo 97 da Constituição da República. Esse artigo, ele estabelece que é necessária a maioria absoluta do tribunal para decidir se a lei é ou não inconstitucional. Agora, nós não estamos mais falando de um juiz singular, monocrático, numa vara qualquer. Não. Nós estamos tratando de um órgão colegiado, de um tribunal, como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do seu Estado. O Tribunal de Justiça do seu Estado possui órgãos fracionários, que são as câmaras, os grupos de câmaras, em alguns casos com 3 desembargadores, em outros com 5 desembargadores, dependendo da organização judiciária do seu Estado. E possui um plenário que reúne todos os julgadores, ou um órgão especial que reúne os 25 julgadores, metade promovido por antiguidade, metade por eleição, conforme a gente viu no artigo 93, inciso 11, lá no módulo pertinente ao Poder Judiciário. Se a questão essa apelação ela é distribuída para um órgão fracionário, por exemplo, para a 5ª Câmara Cível, para a 1ª Câmara Cível, enfim, para o órgão fracionário, o órgão fracionário pode conhecer do conflito de inconstitucionalidade desde que já existam precedentes naquele tribunal. Ou seja, o órgão especial já decidiu se a lei do inquilinato é ou não é inconstitucional com base naqueles argumentos, então é possível que o órgão fracionário decida. Se a questão é inédita, vamos imaginar que ninguém nunca antes tivesse suscitado a inconstitucionalidade incidental da lei do inquilinato com esses argumentos suscitados por seu advogado, lá junto ao juiz da 7ª Vara Cível. É uma questão absolutamente inédita. Então, a cláusula de reserva de plenário, o artigo 97, é acionado, como regra geral, e o órgão especial, ou seja, aquele com 25 julgadores, ou plenário do tribunal, que reúne todos os julgadores, vai conhecer do incidente de inconstitucionalidade. Então, preste atenção. A cláusula de reserva de plenário, ela vai permitir a você a decisão venha de um órgão fracionário, desde que esse órgão fracionário decida de acordo com os precedentes existentes já no tribunal. Se a questão é inédita, só o órgão especial ou plenário podem conhecer do incidente de inconstitucionalidade e decidi-lo sempre por maioria absoluta. Se acontecer de haver precedentes e o órgão fracionário decidir, contrariando os precedentes daquele tribunal, da decisão do órgão fracionário caberá um recurso para o órgão especial ou para o plenário daquele tribunal. Esse recurso é chamado de embargo de divergência. Isso quando o órgão fracionário, a Câmara, o grupo de câmaras, decide de forma contrária aos precedentes existentes no tribunal. Então, da decisão do órgão fracionário, cabe um recurso para o órgão especial chamado embargo de divergência. No capítulo 7 do meu livro, a gente trata sobre isso.
inclusive com a citação do parágrafo único do artigo 481 do Código de Processo Civil. E o 482 também, tá? Onde você vai encontrar os fundamentos para esse embargo de divergência. Na próxima aula, a gente vai rever isso, para isso ficar mais claro para você, e a gente prossegue na arguição incidental. Até lá.